Muito boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Fraternidade para mais um trabalho de exposição doutrinária. Vamos iniciar o trabalho da noite de hoje com a irradiação, que é o momento em que nós nos unimos em bons pensamentos e em prece, rogando ao Pai pelo auxílio, pela saúde de todos nós, do nosso planeta. Vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos, respirar fundo e agradecer ao Pai de infinito amor e bondade por mais essa noite em que podemos estar reunidos. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos encarnados neste planeta Terra, essa escola bendita que tanto nos auxilia na nossa evolução. Rogamos a Ti, Pai, que possa auxiliar a todos aqueles irmãos necessitados, que nesse momento passam por dificuldades de saúde, que a Tua luz, Pai, possa chegar até eles, aqueles irmãos que estão nos hospitais, que estão retornando à nossa pátria espiritual, deixando o corpo, que esses irmãos possam receber a luz e o amor tão necessários nesse momento. Que a Tua luz também, Pai, possa chegar aos irmãos que estão nos presídios, levando esperança, afeto e paz a esses corações. Olha também, Pai, pelos nossos irmãos que estão em situação de rua, dormindo sob as estrelas, e que também tanto necessitam do auxílio do corpo e do espírito. Que os Teus emissários possam chegar até eles, levando esse conforto e também a esperança no futuro. Olha também, Pai, pelos nossos governantes, que nesse momento necessitam de luz, de paz, de amor, para auxiliar nesse momento tão difícil pelo qual passa o nosso planeta. Momento, nós sabemos, que faz parte do processo de transição tão importante para a nossa evolução e da evolução do próprio planeta. Olha, Pai, por esse globo, por essa escola bendita, na qual temos a oportunidade de aprender e evoluir. Que essa luz também, Pai, possa chegar a cada lar, a cada família, a cada coração, levando também o alívio, o conforto, a esperança para aqueles que tanto necessitam de Ti. Nós, Pai, necessitados de amor, rogamos a Ti que nos auxilie no entendimento desses momentos pelos quais passamos e nos auxilie, Pai, a buscar cada vez mais a Ti, ao nosso irmão Jesus e a espiritualidade amiga que nos conforta nesse momento. Que possamos aprender cada vez mais com as dificuldades para ascendermos, Pai,
na caminhada evolutiva. Mais uma vez, rendemos graças por essa oportunidade de estarmos reunidos e que assim seja. Então, amigos, convidamos a todos para o trabalho de exposição que irá se iniciar nesse momento. Boa noite, irmãos e irmãs que acompanham as exposições da Casa Espírita Fraternidade. Damos as boas-vindas a todos que estão aqui conosco essa noite. E hoje, a nossa exposição doutrinária aborda um tema que se chama Cuidar do Corpo e do Espírito. Esse tema, ele se encontra exatamente com esse nome no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 17, que se chama Sede Perfeitos. Ele é o item 11, é o último item do capítulo Sede Perfeitos. Então, para iniciar, para fazer uma introdução, sobre esse capítulo, é importante que a gente esclareça algumas questões, né? Ele tem uma frase que é trazida do Evangelho de Mateus, versículo 48, capítulo 5, versículo 48, em que é dito por Jesus: Sede, pois, vós outros perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Bem, aqui é importante que a gente esclareça, né, que essa perfeição que Jesus está falando, ela é uma perfeição relativa, ela não é a perfeição absoluta, porque só Deus é perfeito. Então Jesus, ele nos apresenta nesse capítulo todo um modelo possível de perfeição. Então, um modelo que a gente pode alcançar, não é a perfeição absoluta que pertence a Deus. Bom, então mais tarde a gente retoma essa questão da perfeição. Agora a gente vai se fixar no nosso item 11, que é cuidar do corpo e do espírito. Então inicia trazendo uma pergunta que aqui é muito pertinente para a gente introduzir esse assunto. Que está lá a pergunta seguinte: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Bom, primeiro definindo, maceração significa mortificação, jejum, penitência, seriam sacrifícios impostos ao próprio corpo. E aqui a gente já vê uma confusão que também pode ser explicada por uma questão histórica, né? Que são de religiões que vieram ao longo dos anos, né, na humanidade, que tinha essa ideia do suplício ao corpo como uma evolução moral, que o corpo precisava ser mortificado, fazer, né, jejum, fazer penitência, algumas até com a questão de penitência de se ferir, né, ferir o próprio corpo para se sentir, então, moralmente melhor. Então, essa é uma questão muito pertinente que é trazida no início desse item, que é perguntando isso, né? Se é realmente relevante para a perfeição moral que se faça isso com o nosso corpo físico, né? Então, o que é trazido como resposta a isso é que para resolver, então, essa questão com base, né, em princípios elementares, começado, então, a demonstrar a necessidade de se cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, né, da doença física, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre e se considere cativa da carne. Então, nesse quadro, o corpo, ele influencia muito fortemente sobre o nosso espírito. E ali ele considera, então, que a alma seria uma espécie de prisioneira do corpo. E explica, então, que para que essa prisioneira viva, se expanda e até mesmo chegue a conceber as ilusões da liberdade, o corpo precisa estar são, disposto e forte. Bom, então aí a gente já tem um início dessa resposta, né, que falaria sobre como a gente deve tratar o nosso corpo. E então ele segue fazendo uma comparação. Eis que ambos se acham em perfeito estado, ou seja, o corpo e o espírito. Que devem eles fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões
e as suas necessidades tão diferentes? Por que essa pergunta, né? Porque parece aí que é inevitável que existisse então uma luta entre os dois, né? E que seria difícil, né? Se achar como chegar a esse equilíbrio. Então a gente vai tratar um pouquinho disso e entender qual seria um caminho para a gente buscar esse equilíbrio. E é interessante aqui também que traz essa ideia do conflito, né? Porque existe uma ideia de que o corpo teria suas vontades e que o espírito teria outras, e é interessante a gente relembrar isso para que mais adiante a gente consiga compreender um pouco melhor como de fato isso funciona. Então, trazendo aqui mais uma situação interessante, né, para desenvolver o nosso tema, é dito então nesse capítulo: dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Então aqui a gente tem os dos ascetas, que seriam esses que não levariam tanto em consideração o corpo, né? Na verdade, acreditariam que seria na ideia de um instrumento, mas na ideia de que não teria muito valor, que só o espírito que importa nesse contexto, né? O corpo seria um mal necessário, digamos assim. Ele não teria tanta importância. E o dos materialistas, que fazem justamente o contrário, né? Eles acreditam no corpo como a essência e não no espírito. E ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, sem convicção e sem paixão. São mornos no amar e econômicos no gozar. A gente percebe aí que existe uma crítica às três frentes, né? Tanto aos que defendem só a importância do espírito, como aos que defendem só a importância do corpo, e aqueles que não têm que não se posicionam, que ficam, como diz ali, mornos, né? Indiferentes a uma posição. E depois de todas essas dúvidas, vem então a pergunta, né? Duas perguntas muito interessantes que são feitas também nesse item do Evangelho. Que é perguntado: onde então a sabedoria? Onde então a ciência do viver? Está aqui nos provocando a pensar então onde é que a gente encontra esse equilíbrio. O que afinal é importante que se valorize, que se leve como importante nesse processo, nessa relação entre corpo e espírito. Então, antes de nos encaminharmos para o que nos indica nesse item, a gente vai refletir um pouquinho, então, sobre espírito e corpo, para que faça mais sentido, para que a gente consiga construir essa resposta. Sobre o espírito, né? Existe talvez uma facilidade maior de entendimento para a gente sobre a importância do espírito, porque a gente tem muito contato, mesmo os irmãos que eventualmente não sejam espíritas, são, né, simpatizantes, que não conhecem tanto a doutrina e que estão assistindo essa exposição hoje, provavelmente já tem contato ao longo da vida com crenças, com religiões, com doutrinas que acreditam na imortalidade da alma. Se nós pensarmos um pouquinho, a maioria das religiões, das crenças que a gente tem contato, elas acreditam na imortalidade da alma, de forma bastante parecida. Acreditam que o nosso corpo é passageiro e que, findo o seu processo físico, né, com a morte do corpo físico, nosso espírito, nossa alma continua, segue. Então, é bastante comum que a gente tenha essa familiaridade com esse pensamento, mesmo quem não conhece a doutrina espírita. E no espiritismo, a gente vai um pouquinho além. Não só acredita na imortalidade da alma, como acredita na reencarnação. Acredita na evolução através das diversas existências que a gente tem. Né? O espírito permanece e, através de diversas encarnações, ele vai evoluindo. Então,
Talvez por isso a ideia da importância do espírito nos seja um pouco mais clara, né? Se a gente for fazer a comparação de corpo e espírito, todos os que têm algum contato com alguma religiosidade referente que defende a imortalidade da alma, já vai ter essa familiaridade de entender a importância do espírito. Então, talvez a gente possa se focar um pouquinho em entender a importância do corpo. Porque, como a gente vinha dizendo, ao longo da história da humanidade, várias dessas religiões, inclusive, se afastaram da ideia de dar importância para o corpo e passaram a acreditar que ele seria um instrumento, mas talvez sem tanto valor, né? Algo dispensável, algo que não tinha tanta relevância no nosso processo de evolução moral. E aí a gente traz um trechinho pequeno de um outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que pode nos ajudar a compreender um pouquinho melhor sobre a importância do corpo. Diz então: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Olha só que interessante, né? Tá falando aqui da importância da nossa encarnação, das nossas encarnações, né? E como isso é necessário para que nós, espíritos, possamos cumprir por meio de uma ação material, ou seja, é necessária a encarnação nesse corpo físico da nossa parte, né? E é necessário para que a gente possa cumprir os desígnios de Deus. Então, é uma ação divina também. Olha que interessante a gente refletir assim sobre a nossa encarnação. E também do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente busca um outro trecho do capítulo Bem-aventurados os aflitos, mas que ilustra muito bem a ideia da importância, da oportunidade incrível que é a nossa encarnação, que são as nossas encarnações. E lá diz o seguinte: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Vejam só, suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Como é isso, gente? É na encarnação, é na condição de espíritos encarnados que a gente vai ter esse presente. Então segue aqui: deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Essa passagem é muito interessante. Apesar de ela estar em um outro capítulo, nós achamos interessante trazer ela para refletir sobre isso, sobre a oportunidade incrível que é essa encarnação, sobre o presente que é estarmos aqui encarnados, estarmos num corpo físico que nos dá a oportunidade de evoluir moralmente, de aprender com os nossos erros e os nossos próprios sofrimentos, as mazelas desse mundo, a gente suportando com resignação. Olha o presente incrível que é a comparação que é feita. E para ilustrar um pouquinho melhor, na sequência desse trecho que a gente leu, é dito que o homem que sofre, ele se assemelha a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. 100ª parte do teu débito. Não é pouco desconto. Então vejam que interessante, que oportunidade incrível que é a gente estar aqui vivendo encarnado. Pensando sobre isso, sobre essa oportunidade, sobre esse presente que é termos um corpo, sobre esse presente que é a oportunidade, porque a gente implorou para estar aqui, antes de estar aqui, a gente volta às perguntas que foram feitas anteriormente. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver?
como, refletindo sobre a importância do espírito e a importância do corpo, a gente pode chegar num senso comum, numa resposta sobre qual é o equilíbrio de cuidar do corpo e do espírito. Então, retornando ao nosso item sobre os cuidados com o corpo e com o espírito, o espiritismo vem nos ajudar a resolver essa questão. Vem auxiliando, então, demonstrando que as relações que existem entre o corpo e a alma, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Um necessita do outro, mesmo que o nosso espírito seja imortal e o nosso corpo pereça, o nosso corpo tenha uma vida que vai se extinguir, ainda assim o nosso corpo é importante para que o nosso espírito também possa cumprir os seus desígnios dessa vida, os desígnios de Deus, e possa evoluir nessa encarnação. Como a gente viu lá atrás, é importante que o nosso corpo esteja são para que a nossa alma esteja bem, que o nosso espírito se desenvolva. Então traz aqui uma outra citação muito interessante para nos ajudar nesse entendimento, que é: amais, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente vosso corpo, instrumento daquela. Igualmente, os dois precisam estar sendo cuidados em equilíbrio. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Essa citação é muito interessante e nos permite voltar à ideia inicial. Vocês lembram que o capítulo que a gente fala que é o sede perfeitos, nós estamos no início. Pois então, qual é a relação com perfeição que nós podemos fazer sobre isso que a gente acabou de ouvir? É sobre a ideia da responsabilidade do espírito sobre os seus atos. Porque é comum a gente ouvir, né, que o corpo pede, ou o corpo foi responsável por tal coisa. É porque é o meu instinto. Não! Nós somos plenamente responsáveis pelas atitudes do nosso corpo. Então, o corpo não tem culpa pelas nossas escolhas. E não é justo que a gente o culpe pelas nossas escolhas. A gente tem que ter consciência, enquanto espíritos, das nossas imperfeições morais, das nossas más tendências, né, dos nossos defeitos, que não são mais do que virtudes que a gente ainda está desenvolvendo. Então, a gente tem que saber olhar, saber desenvolver o autoconhecimento para reconhecer isso e não fazer com que o nosso corpo acabe sendo culpado, sendo culpabilizado, aliás, pelas faltas que nós temos como espíritos, porque nós ainda estamos evoluindo. Então, até é questionado aqui nesse capítulo, né? Sereis porventura mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está em todas nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Então, é isso que importa, que a gente desenvolva a caridade, que a gente seja menos orgulhoso, menos egoísta, não que a gente martirize o nosso corpo, porque não é isso que vai nos tornar melhores, que vai nos fazer evoluir enquanto espíritos. Então, tentando concluir as nossas reflexões dessa noite, a gente retoma aqui o corpo como um presente que nos permite estarmos aqui encarnados, permitindo também a evolução do nosso espírito. É um instrumento, sim, mas um instrumento que deve ser cuidado, que deve ser amado, pelo qual nós devemos ser diariamente muito gratos e muito gratas pela sua existência. Nós devemos valorizar, nós devemos cuidar do nosso corpo, preservá-lo o máximo possível. Nós não podemos menosprezar a importância que o corpo tem na nossa evolução. E nesse momento, né, irmãos,
pelo qual nós passamos enquanto humanidade, tantos lugares em sofrimento, né? Nós vemos diariamente notícias que nos entristecem, que nos mostram o desencarne de tantos irmãos através de uma doença que tem assolado toda a humanidade. É muito importante que a gente tenha uma atenção ainda mais especial, que a gente valorize a nossa encarnação, que a gente tome muitos cuidados, que a gente preserve o nosso corpo físico. A gente deve lembrar, todos aqui que estão nos assistindo, se não frequentam ainda uma casa espírita, agora estão frequentando, mas são simpatizantes, e é importante a gente compartilhar com os irmãos que o espiritismo ele anda de mãos dadas com a ciência. Então a gente deve lembrar disso e deve fazer uso disso, fazer uso dos ensinamentos que Deus nos permite acessar através dos médicos, através de tantos irmãos que estudam para isso e que nos permitem ter hoje uma vida tão mais desenvolvida na questão da tecnologia e da ciência. Então vamos fazer uso disso, dos estudos que se tem, para que a gente possa tomar conhecimento, ter o máximo de cuidado possível nesse momento, né? O cuidado com a nossa saúde e com a saúde do nosso próximo. Porque o nosso corpo, irmãos, ele não vai responder pelo nosso espírito. Mas nós, como espíritos que somos, nós vamos sempre responder pelo corpo, por esse presente de Deus, por todo o mal que lhe causamos e pelo bom uso que fizermos dele. Que nós possamos, então, através do equilíbrio, do cuidado com o nosso corpo e nosso espírito, sermos instrumentos do bem, do amor que Jesus nos ensinou e que tem sempre por nós. Fiquem em paz, com muita luz e que assim possa ser. Então, queridos irmãos, para encerrar o trabalho dessa noite, vamos convidar a todos a fechar os nossos olhos para fazermos uma prece de encerramento. Querido Pai de amor e bondade, muito obrigada pela oportunidade de termos estado reunidos na noite de hoje, nesse trabalho tão importante para os nossos corações. Que possamos levar conosco essas palavras e que elas possam nos fortalecer na jornada dessa semana. Obrigada, Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de trilhar esse caminho evolutivo que nos fará chegar mais perto de Ti. E que assim seja.